SEI Podcast. História, política e religião em prol do pensamento crítico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Eric e quem está do meu lado é meu amigo Jefferson. Fala aí, Jeff. Fala, Eric. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, Hoje é o nosso segundo papo. Vamos lá. Segundo papo e continuando aí a nossa reflexão. Eu queria primeiro, antes da gente iniciar, falar com o pessoal aí que mais uma vez pedir para que eles, à medida do possível, possam estar entrando lá no nosso padrim.com.br/nadasei e se sentir aí vontade de ofertar para a gente a partir de R$1, fica à vontade, ajuda a gente aí para a gente pagar os servidores de hospedagem, se você gosta do nosso trabalho, se você quer incentivar essa difusão do pensamento crítico, do bate-papo a partir de um paradigma científico dentro da base das ciências sociais. A partir de R$1 você pode ajudar a gente. Caso contrário, você também pode nos apoiar ali divulgando a partir das redes sociais. Dentro do nosso site você vai encontrar todas as redes sociais no site nadasei.com.br. Lá tem o nosso Instagram, o nosso Facebook, nosso Twitter. Você pode nos seguir, nos curtir, compartilhar, que será muito bacana. Você vai ajudar bastante a gente, porque o nosso único intuito aqui, acima de tudo, é divulgar essa mentalidade através das ciências sociais. Então, sendo assim, eu acho que a gente pode iniciar aqui. E eu queria começar falando hoje do nosso tema. A gente vai estar tratando sobre o assunto. O tema sugerido aqui pelo Jefferson foi Teoria da História para entender as relações entre a Igreja e o Estado. Nós vamos dar continuidade ao nosso exercício do pensamento crítico, principalmente hoje, onde vivemos uma disputa de narrativas, chamada também de Era da Pós-Verdade. Qual o valor de um pensar mais crítico e menos passional diante do mundo em que vivemos? O nosso recorte, mais uma vez, a fim de fazer essa reflexão, são as relações entre Estado e Igreja. Jefferson, antes de falar da teoria da história para entender as relações entre Estado e Igreja, sabemos que existe uma história da historiografia, ou seja, uma história da escrita da história. Como ela se deu ao longo do tempo e quais os problemas em torno disso, especialmente hoje em dia? Fala pra gente aí, mano. Bem, mais uma vez, quero te agradecer, Eric, pelo papo nosso aí de sempre, né? E reforçar também aí os nossos textos, né, as nossas provocações lá, que eu acho que é bacana reforçar isso daí, porque é por aí que a gente tá seguindo aí a nossa caminhada aí nesses tempos aí de tantas incertezas, né, que nós temos vivido aqui no nosso país. E eu gostaria de reforçar isso, né? A nossa proposta ali no site é um convite a isso, né? A esse pensamento, a essa reflexão. Então fica aí o convite para o pessoal. E agradecer também pela atenção de todos aí que estão nos ouvindo. Bem, mano, é o seguinte, vamos lá, né? Você disse que foi um tema que eu propus, né? Mas na verdade você está sendo modesto, né? Nós conversamos e propomos juntos, né? A gente já vem, inclusive, conversando sobre essa questão, sobre esse tema já há bastante tempo, né, Eric? Sim. Mesmo porque você também está desenvolvendo aí a sua formação em História, já em vias já de conclusão. Você já é um cara que lê bastante História e Filosofia há bastante tempo e sabe da importância que se tem de respeitar as normas básicas, né? Vamos dizer assim, né? Norma é uma palavra que eu não gosto muito, mas assim, as normas metodológicas, os padrões, as teorias, né? A identidade científica da história e de todas as demais áreas para se pensar a respeito de qualquer tema, né? Então eu acho que uma das nossas motivações para conversar um pouquinho a respeito disso hoje é exatamente essa, né? A de que as pessoas saibam que para se opinar a respeito de história, de política, de questões sociais,
Eu acho que é uma coisa livre, todos nós podemos e devemos fazer isso mesmo, mas sempre respeitando que a história, como qualquer outra área do conhecimento, do saber, e até mesmo eu diria em termos profissionais, né, ela tem as suas teorias, os seus parâmetros, as suas bases, né, e que vão se renovando ao longo do tempo. E muitas vezes as pessoas que decidem aí se aventurar em dar os seus pareceres, as suas opiniões, elas não sabem disso, né? E aí acabam viajando mesmo, literalmente, né? Como a gente também muitas vezes viaja quando a gente vai opinar a respeito daquilo que a gente muitas vezes desconhece a fundo, né? É muito bom que as pessoas saibam disso. Então, a proposta dessa primeira questão para o nosso tema de hoje é exatamente essa. Como você bem disse, existe uma história da historiografia, ou seja, uma história da escrita da história. A história, ela podemos e devemos fazer isso mesmo, mas sempre respeitando que a história, como qualquer outra área do conhecimento, do saber, e até mesmo eu diria em termos profissionais, né, ela tem as suas teorias, os seus parâmetros, as suas bases, né, e que vão se renovando ao longo do tempo. E muitas vezes as pessoas que decidem aí se aventurar em dar os seus pareceres, as suas opiniões, elas não sabem disso, né, e aí acabam viajando mesmo, literalmente, né? Como a gente também muitas vezes viaja quando a gente vai opinar a respeito daquilo que a gente muitas vezes desconhece a fundo, né? É muito bom que as pessoas saibam disso. Então, a proposta dessa primeira questão para o nosso tema de hoje é exatamente essa. Como você bem disse, existe uma história da historiografia, ou seja, uma história da escrita da história. E a história, ela foi pensada, escrita de diferentes maneiras, por diferentes pessoas, em diferentes épocas. E isso, inclusive, é o que vai marcar a identidade deste ofício do historiador em seu respectivo tempo, né? Nós sabemos, por exemplo, que nos tempos clássicos da antiguidade, a gente costuma identificar, inclusive, né, os primeiros grandes nomes da produção historiográfica, que teriam sido Heródoto, Tucídides, temos na sequência Plutarco e tantos outros, né? Depois nós vamos ter em Roma Suetônio, enfim, são intelectuais da antiguidade que resolveram pensar e escrever a respeito da história, cada qual em seu contexto social, político, intelectual, e é exatamente por cada qual estar inserido em um contexto específico é que eles escreveram de diferentes maneiras, mas foi exatamente a maneira como eles escreveram que determinou a identidade deles enquanto intelectuais da história. No entanto, a gente sabe que mesmo lá na antiguidade, por muito tempo ainda, por muitos séculos ainda, a história não seria ainda, apesar de já existir na prática, enquanto produção intelectual, ela ainda não era reconhecida como uma ciência. Aliás, essa coisa de você atribuir cientificidade à história é algo bastante recente, não só para a história, né? Essa coisa de você atribuir cientificidade para as áreas do conhecimento é algo bastante recente para a história e para outras áreas também, tá? Se nós pensarmos, por exemplo, no caso da história em particular, que passou a receber esta condição de ciência, nós vamos situá-la no século XIX, que é o mesmo século em que outras áreas ganharam essa condição. A psicologia, por exemplo, a gente pode dizer que ela tem o seu ápice, né, a sua gênese enquanto ciência, enquanto conhecimento científico, né, neste período, ou nesse processo, nesse cenário pós-iluminista. O mesmo acontece com outras áreas. A biologia, ela tem
o seu grande momento no século XIX, e tantas outras, né? A sociologia nasce no século XIX, né? Se a gente pensar em termos de primeiras correntes das ciências sociais, né? E aí nós destacamos, por exemplo, no caso da sociologia, os nomes de Augusto Comte, depois nós temos, né, que é o grande positivista, depois nós temos o próprio Marx, e na sequência nós vamos ter Emile Durkheim, Max Weber, que são os grandes pioneiros das ciências sociais e que, curiosamente, vão influenciar também no desenvolvimento e nas mudanças da história enquanto ciência no século XX. No século XIX, em particular, quando a história ganha essa condição de ciência, o grande nome, nós temos vários, né? Tem o próprio Burckhardt, que nós citamos no podcast passado, né? Quando nós falávamos a respeito de Constantino, ele teria sido aí um grande inovador na interpretação a respeito dos estudos constantinianos. Ele é do século XIX também, mas o grande nome mesmo desta história pensada como ciência no século XIX é Leopold von Ranke. Leopold von Ranke, ele é considerado um historiador positivista, mas essa condição de positivista do Ranke, ele nasce em 1795 e morre em 1886, ela não tem a ver apenas com o positivismo do Comte, o positivismo sociológico. Tem também, né? Mesmo porque essa condição de você atribuir a cientificidade, a área em si, ela deve muito ao positivismo kantiano, né? Que era positivista exatamente por isso, essa supervalorização da razão, da ciência, do conhecimento racional científico. Então, às vezes, a impressão que dá quando nós lemos historiadores como Ranke e os seus primeiros sucessores, né, e a história feita a partir do seu modelo, do seu paradigma, é que eles querem dar à história a categoria de ciência porque eles quase que atribuem a ela a possibilidade de uma exatidão. Uma exatidão em termos de situá-la no tempo, né, de situá-la em relação aos personagens sobre os quais ela trata e os temas que são abordados. Então essa história científica do Ranke, ela é assim, né? Ela supervaloriza as datas, ela supervaloriza os personagens, os considerados heróis da história, né? Da história política, os revolucionários, os guerreiros, os documentos oficiais, né? Também. Os documentos, exatamente, né? A documentação considerada oficial é aquela que normalmente tem a chancela, né? A autorização, o reconhecimento das instituições, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em termos de história política, né? Quais são os documentos que são válidos para o historiador que segue essa linha? São aqueles documentos que foram reconhecidos ou até mesmo assinados, que tiveram a chancela e a autenticidade do Estado, né? Isso serve para qualquer história geral, história do Brasil e assim por diante. História do cristianismo, mesma coisa, né? Os documentos válidos quais são? São aqueles dos concílios, são os documentos canônicos, são os livros canônicos da chamada Escritura Sagrada, e assim por diante. O que passa disso em termos de documentação, e foi muito bom você tocar nesse ponto, Eric, é considerado periférico, no máximo vai servir aí de informação auxiliar, mas normalmente até, dependendo da abordagem, é ignorado esse tipo de documentação não considerada não oficial, né? Ou até mesmo estigmatizado, né, no caso da igreja. Exatamente, porque se for, por exemplo, um tipo de documento que informa algo que contraria os interesses e as narrativas e as leituras feitas pela instituição, naturalmente vai ser um documento considerado inválido, espúrio e algo do tipo, né?
Você tocou, por exemplo, o caso da igreja, né? Você tem os chamados livros apócrifos. Essa documentação, ela talvez possa ser enquadrada aí nessa condição, né? De uma documentação que não tem valor canônico, não tem o valor de veracidade, né? Então é nesse sentido que a gente está falando. Essa história positivista é isso. Ela está fundamentada em documentos citos como oficiais, válidos, que informam os fatos da maneira como eles efetivamente aconteceram. Aliás, esse é a grande máxima do ranking, é exatamente essa, né? É a possibilidade de você contar ou narrar a história da maneira como ela de fato aconteceu, como se isso fosse possível, né? Quando a gente olha para a unidade documental que existe no trabalho do historiador e ele em diálogo com outras áreas, inclusive, a gente percebe que isso é uma grande ilusão. Mas ali no século XIX isso teve até, eu diria, sua importância, porque é quando a história começa a ganhar o seu espaço no campo da intelectualidade, né? Como eu dizia também, né, valoriza os grandes nomes, os grandes heróis, os grandes personagens, né? A nossa história, por exemplo, aqui do Brasil, né, tradicionalmente, ela foi feita dentro desses parâmetros, né? A gente aprende história na escola fundamental, na escola básica, na escola média, né? Segundo, né, aprendia, né, durante muito tempo, os livros didáticos eram produzidos dessa forma, e hoje, em certa medida, ainda são, havendo uma abertura ou outra, mas dessa maneira, né? A gente aprendia os grandes heróis da história do Brasil, os grandes revolucionários, os grandes presidentes, os reis, né? Então não fugia muito disso, né? Não fugia muito disso. Agora, a grande ruptura com esse modelo positivista, chamado positivista da história, vai se dar no ano de 1929. Agora, é muito importante salientar, abrir um parênteses antes de tocar nessa ruptura, Eric, para dizer o seguinte, né? Se algum colega aí, historiador mais experiente, está nos ouvindo nesse momento, sabe que essas informações que nós estamos passando, do ponto de vista dos estudos de história, são bastante básicos, né? São informações bastante básicas, são coisas que nós costumamos aprender no primeiro semestre de um curso de história, em licenciatura ou em nível de bacharelado, tá? Mas certamente tem muitos colegas nossos que estão nos ouvindo agora que estão tendo talvez contato pela primeira vez com essa, e reforçamos também que estamos tentando ser o mais panorâmicos possível para que aqueles que não tinham contato ainda com essas informações possam nos acompanhar. A gente, como fez da outra vez, a gente vai passar inclusive a bibliografia básica para que o pessoal possa se aprofundar nessas leituras daqui para frente. Agora, vamos lá. Eu falava da ruptura, né, a ruptura que aconteceu em 1929, que foi aí, vamos dizer, o grande rompimento com a historiografia positivista. Né? Nós temos, na cidade de Estrasburgo, na França, uma universidade. Né? A gente sabe que Estrasburgo é uma cidade ali que fica na divisa dos territórios, né? França, Alemanha, e alguns historiadores, né, encabeçados aí por usaram uma revista chamada Anais da História Econômica e Social, ou Anale, ou Análise, né, como alguns gostam de chamar, de forma mais popular, né, e dá início aí a uma corrente, a uma escola, a um grupo de estudiosos na história, a partir de 1929, que vai causar uma verdadeira revolução nos estudos historiográficos, né, Eric? Que é a chamada Escola dos Anali. E eu mencionei há pouco, quando falávamos do nascimento também das ciências sociais, os nomes de Marx, de Durkheim, de Weber. Esses teóricos da sociologia, eles foram muito importantes no sentido de influenciar essa ruptura, tá, da Escola dos Anali. Em alguns casos,
a influência maior é de Durkheim, em outros casos a influência maior é de Weber, em outros casos a do próprio Marx. Vai depender muito do que o historiador que está dentro desse novo cenário da história da historiografia vai desenvolver na sua produção, na sua reflexão historiográfica. Eu gostaria de citar, embora a gente vá fornecer, Eric, mas assim, para o pessoal ter um contato inicial com essa história, dessa ruptura, que eu pretendo explorar um pouquinho mais ainda, eu gosto sempre de indicar 3 livros bastante básicos, né? Básicos, não que os historiadores não sejam os autores, muito pelo contrário, eles são excelentes, mas eles tiveram a felicidade de fazer esses livros mais assim introdutórios para quem tem interesse em conhecer esta escola do Zanalli, a ruptura que ela representa naquele momento, e mais do que isso, a revolução nos estudos historiográficos que ela representa. Eu cito, né, eu gosto sempre de consultar, são livros que me acompanham há muitos anos, Escola do Zanalli, Inovação em História, do José Carlos Reis, publicado pela Paz e Terra, o livro A Escola do Zanalli, 1929 a 1989, ele colocou até um subtítulo muito interessante, A Revolução Francesa da Historiografia, devido ao tamanho, né, a dimensão, né, ao quanto representou essa ruptura da Escola dos Zanalli no estudo historiográfico, e que teria sido escrito pelo Peter Burke. Peter Burke escreve A Escola dos Zanalli, a Revolução Francesa da Revolução Francesa da Historiografia, publicando pela editora da Unesp, aqui no Brasil. E tem uma tese de doutoramento que também foi publicada pela EDUSC, editora da Universidade do Sagrado Coração, que é a obra História da Historiografia, de Rogério Forastieri da Silva. É um livro fantástico, na minha opinião, que me acompanha aí há muitos anos, talvez mais do que os outros 2 que eu citei, desde que ele foi publicado em 2001, por essa editora que é de Bauru, inclusive, em que ele faz uma leitura bastante aprofundada da história da historiografia desde Heródoto. E, naturalmente, depois dedica praticamente metade do livro, a segunda metade do livro dele, para falar a respeito da Escola do Zanalli, em particular a terceira geração. Por quê? Porque a Escola do Zanalli, por que ela representa essa ruptura toda com aquele positivismo do Rank que eu tinha falado, né? Porque, em primeiro lugar, né, a chamada Escola do Zanalli, ela não vai aceitar mais uma história feita apenas a partir dos chamados documentos oficiais. Ela vai propor uma abertura documental. Tá? O que significa isso? Significa dizer que existem várias possibilidades de você chegar a informações a respeito do passado. Por quê? Porque há vários olhares, né? A Escola dos Zanalli, nesse sentido, ela vai redefinir o conceito de fonte histórica, né? Ou seja, nós temos a documentação escrita, que é aquela supervalorizada pela corrente positivista, do Rank em diante. Mas ela é ainda mais restrita, né? Ela defendia a documentação escrita oficial. O que a Escola dos Zanalli vai propor? A documentação escrita de maneira geral. Um simples bilhete, uma carta, um romance, um documento tido como oficial, um documento tido como não oficial. Tudo é documentação histórica, porque cada qual representa a história à maneira de quem a narrou, de quem a contou, de quem fez aquele bilhete, aquele documento, aquela carta, aquele livro, né? Aquele dito, etc. E mais que isso, né? Essa ampliação histórica
ao fato de que o historiador vai passar a considerar como objeto de estudo, de pesquisa, de análise para se chegar à informação histórica, os documentos não literários, não escritos, a documentação material. Nós vimos, por exemplo, no podcast passado a respeito de Constantino, que para estudar esse imperador e qualquer outro do Império Romano, nós podemos analisar a documentação numismática, que são as moedas, a estatuária, os relevos esculpidos no monumento do Império Romano. Nós podemos analisar a documentação numismática, que são as moedas, a estatuária, os relevos esculpidos no monumento, como uma coluna honorífica, um arco do triunfo, as inscrições feitas em placas, em monumentos, etc., os templos que eram construídos. Então, essa quantidade, quase que eu diria, incontável, né, de documentos não literários, também serve de fonte histórica de documentação para o historiador a partir da revolução proposta pela Escola dos Análises. Então, documentação material. E neste ponto, né, a gente percebe também algo que mais à frente eu quero citar, que é o diálogo que o historiador vai estabelecer com outras áreas, porque tradicionalmente quem estuda documentação material são os arqueólogos, né? E aqui a gente passa a ver o historiador dialogando com a arqueologia de maneira direta, inclusive para poder ter na documentação material informações que ele não obtém na documentação literária. E há também uma outra forma de documentação, para citar só essas três, Eric, que é a documentação oral, né? Aí nasce aquilo que nós chamamos de história oral. É algo que vai vir um pouquinho mais para frente, né? Não é de imediato, mas é uma outra forma de fonte histórica que nós temos a partir dessa abertura, e que vai resgatar a importância de um outro conceito, né? Que vai ser redefinido, pensado, explorado por muitas pessoas no século XX da história, que é o conceito de memória, ou seja, né, a memória preservada por meio da documentação oral ou da narração oral, né? Ou seja, você entrevista uma pessoa para poder obter uma informação que não consta nem na documentação literária, nem da documentação imagética, na documentação material, etc. Hoje nós temos inúmeros trabalhos feitos aqui no Brasil a respeito da época da ditadura, a respeito de conflitos que nós tivemos no passado, de revoluções, enfim, as mais diversas situações e contextos históricos, que são trabalhos feitos apenas por meio da documentação oral, né, de entrevistas, depoimentos, etc. Você quer falar alguma coisa, Hélio? Eu só queria falar que, no caso, então, a gente, assim, partindo dessa transição do positivismo, da história positivista, para uma história aos modos da escola dos análises, nós vamos então partir, não ignorar aquilo que a escola positivista trazia, mas expandir a Exato. ponto de abarcar dentro de si toda a complexidade que a história realmente impõe, né? Porque não tem como a gente simplificar a contagem, a historicidade de um período, né? A gente tem que realmente expor a complexidade e problematizar olhando de vários ângulos diferentes. Isso. Porque assim, muita gente pensa que quando você tem a Escola dos Análises propondo essa ruptura, significa então que ela só vai dar valor à documentação não oficial, ou tida como não oficial. Não, muito pelo contrário, é exatamente isso que você disse. Ela vai ampliar o conceito de documento, ela vai ampliar o conceito de fonte, né? E, consequentemente, ela vai ampliar as possibilidades
de interpretação da história, de conhecimento a respeito do passado, do presente, seja a respeito do que o historiador estiver estudando, porque o historiador não estuda só o passado, né? Mas normalmente sim. Mas, enfim, ele vai ampliar isso. E nisso inclui o oficial sempre disse, por quê? Porque ela também é uma outra documentação que deve ser levada em conta, né? E aí nascem os estudos comparativos, né? Comparação de um documento com outro, de uma fonte com outra e assim por diante. Então, você tem essa abertura documental. Você tem também uma outra proposta dentro da Escola dos Análises, ou a partir da Escola dos Análises, Eric, que é a questão da chamada história-problema. Tá? Por quê? Isso está diretamente ligado com essa questão da abertura documental. Por quê? Porque a partir do momento que você tem múltiplas interpretações e versões a respeito de um mesmo episódio, de uma mesma situação, de uma mesma época, o personagem, consequentemente você começa a levantar questões, começa a fazer perguntas. Por que um diz de uma maneira, o outro diz de outra, e assim por diante, né? Sendo que são todos documentos da mesma época e é exatamente nesse sentido que a Escola dos Análises vai propor a chamada história-problema, ou a problematização da história, vamos dizer assim, né? Que é o levantamento de questões, de dúvidas, né? Tem o seu lado cartesiano da coisa aqui, né? Essa história-problema, mas naturalmente é muito mais do que isso, porque não está preso àquele parâmetro racionalista, né? Com o qual o positivismo historiográfico estava comprometido. Não existe uma verdade absoluta não existe o problema em se expor que existe esse problema dentro do contexto. Porque foi muito bom você falar, não existe uma verdade absoluta, porque esse é o grande objetivo da história positivista, da historiografia positivista, né, da historiografia do Rank. Porque se ele dizia, eu consigo chegar por meio de documentos oficiais ao passado da maneira como ele realmente aconteceu, então existe o quê? Uma objetividade, a ambição por uma objetividade. E essa objetividade tem a ver exatamente com isso, em se chegar a uma verdade absoluta, né? O imperador tal, ele foi desta maneira, porque o documento oficial diz assim, né? Vamos pegar no caso do cristianismo, já que essa é a nossa proposta, no fim das contas, aqui da nossa conversa, né? Jesus de Nazaré foi como dizem os evangelhos canônicos. Marcos, Mateus, Lucas e João. Toda a documentação que foge desse chamado cânon sagrado, oficial, não serve. Não está falando verdades a respeito de Jesus. Veja, eu não estou querendo com isso dizer que a Escola dos Análises propõe o seguinte, não, na verdade os documentos oficiais são mentirosos e os outros são verdadeiros. Não é isso. Mas é exatamente o que você tinha falado. Não há a ambição por uma verdade absoluta, mas uma busca por diferentes verdades, por diferentes interpretações. E aí você vai identificar, claro, os exageros, as coincidências, as diferenças, as convergências, e aí, a partir daí você vai construindo uma nova leitura a respeito do passado, sem esse comprometimento com uma verdade absoluta e definitiva. E acredito que nisso também tem uma honestidade muito maior, né? Porque você vê bem que a partir do momento que eu te dou uma verdade absoluta, não, a verdade é essa, são os 4 evangelhos, e eu não te dou nem a opção de você saber quais foram as outras narrativas que na verdade são talvez, depende do olhar de quem está vendo, né? São tão importantes quanto essas narrativas canônicas, né? Ditas oficiais, né? Exatamente. São tão válidas quanto e tão, muitas vezes, ricas quanto as ditas oficiais. A gente viu, por exemplo, na conversa passada, o quanto que um monumento como o Arco de Constantino é capaz de nos trazer informações que são omitidas, ou não sabemos porquê,
né, trazem uma outra perspectiva, uma outra possibilidade de interpretação daquelas das narrativas literárias do Eusébio de Cesareia, por exemplo. Então, quem puder dar uma consultada na nossa conversa anterior lá, vai poder ver isso daí como exemplo do que nós estamos falando, né? Um outro conceito, e aí eu sigo em frente, porque senão a gente vai ficar muito preso a essa questão teórica da escola do Zanardi, Eric, mas Você vai entrar agora na questão da história da religião cristã? Eric, mas Você vai entrar agora na questão da história da religião cristã? Isso, mas assim, eu falei da fonte, né, abertura do conceito de fonte, a história problema, e eu mencionaria também algo que eu já disse há pouco, que foi a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é uma proposta inovadora na escola do Zanardi, exatamente por causa dessa abertura documental, porque o historiador, ele vai, a partir daí, em certa medida, se distanciar um pouco da filosofia, né? Vai se distanciar um pouco da filosofia e vai se aproximar mais das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, aos poucos vai se aproximando também da corrente estruturalista, né? No caso da segunda geração da escola do Zanardi com o Fernando Rodel, ele vai se aproximar bastante do estruturalismo, né? do Lévi-Strauss. Vai haver uma abertura para o diálogo com estudos quantitativos, para você analisar a história a partir de pesquisas quantitativas, coisas que você praticamente não tinha na história até então, entendeu? Tudo isso, vendo tudo isso como uma contribuição para o enriquecimento do guia com a antropologia e assim por diante, né? Então, para citar apenas esses três, né, esses três pontos, né, propostos pela escola do Zanardi. Ela, como eu disse, se divide em algumas gerações, né? Você tem a primeira lá dos fundadores da revista, a revista depois vai ser redenominada, você tem o Fernando Rodel na segunda geração, e aí nós vamos ter a terceira geração, especialmente dos anos 70 para frente, que é a chamada nova história mesmo, né? Que tem aí os grandes nomes de Jacques Le Goff nos estudos de Idade Média, Paul Veyne nos estudos de Antiguidade, e até o próprio Michel Foucault, né? Aliás, o Michel Foucault é bastante importante aí para aquela história mais aprofundada, né? Uma história mais fixada em temas, né? Como ele inova muito isso com seus... Oi? Pode falar. A história das mentalidades, né? Onde eles a história das mentalidades, isso aí, você tem inclusive esse tema, né? Esse conceito de história das mentalidades muito explorado pelo Le Goff, né? No caso do Foucault, você tem aquilo que alguns vão depois até criticar, né? Mas é uma maneira de você se aprofundar em temas específicos, né? E aí você começa a ter uma reaproximação da história à filosofia nessa terceira geração, né? O próprio Foucault é um filósofo, né? Então a gente pega as obras dele lá, ó, História da Filósofo, né? Então a gente pega as obras dele lá, ó, História da Loucura, História das Prisões, né? O famoso Vigiar e Punir, a História da Sexualidade, são referências essenciais para que a gente entenda esse novo modo de você olhar para a história e para os conceitos que ela vai ressignificando. Ele não olha mais a história como uma sequência cronológica, contínua, uma continuidade, mas a descontinuidade, aliás, para ele, na história. Aquele formato tradicional, né, de se ver a história cronológica, falando que a antiguidade acaba em determinado ano, e aí nasce a Idade Média, a Idade Média acaba em determinado ano, começa a Idade Moderna, e assim por diante. Isso daí desaparece, né? O Le Goff mesmo, ele vai falar muito a respeito de períodos de longa duração, né? O conceito de longa duração, períodos tardios, né? Idade Média tardia. Esse conceito mesmo de antiguidade tardia, que tem sido muito explorado nos últimos anos,
inclusive aqui no Brasil, por alguns historiadores, mas já há mais tempo fora daqui, é, de alguma maneira, uma perspectiva herdeira dessas inovações lá da Escola do Zanardi, né? Então, assim, em termos teóricos, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você analisar qualquer objeto da história, inclusive a história da religião cristã. Certo. Então, vamos para o próximo ponto? Oi? Vambora. Tá me ouvindo, Jefferson? Vambora. Qual que é a... Estou ouvindo, vamos lá. Vamos lá. Então, tá certo. Então, e agora? E no caso da história da religião cristã, como foi essa evolução historiográfica? Aí eu acho que é papo para uma outra... Porque a gente já falou, por exemplo, na conversa passada, que o Eusébio de Cesareia foi o inaugurador, né, do estudo de história da igreja, né? Sim. Com essa identidade, história da igreja eclesiástica. E que, curiosamente, apesar de ser uma obra lá do quarto século, carrega muito dessa característica que a gente vê no positivismo do Leopold von Ranke, né? Porque é uma história factual, é uma história que tem o seu objetivo de narrar os fatos conforme eles teriam acontecido, segundo o olhar do historiador que está narrando, que valoriza os grandes acontecimentos e os grandes heróis, né? No caso do Eusébio de Cesareia, valoriza a sequência apostólica, né? Depois ele entra na sequência dos bispos, dos grandes líderes, dos grandes intelectuais, Tertuliano, Orígenes, os grandes mártires, né? Aqueles nomes mais importantes. Então, aquilo que estava no... Vamos dizer assim, já que a gente está falando de uma religião que não é das mais importantes. Então, aquilo que estava no... Vamos dizer assim, já que a gente está falando de uma religião que não é religião, em termos lícitos. A religião cristã, ela é ilícita, ela é proibida, é clandestina. Mas dentro do seu contexto, do seu grupo, por mais que fosse uma minoria no Império Romano, não representava mais que 10% da totalidade do Império, já falamos isso uma outra vez, o Eusébio, na sua obra, ele consegue transformar as personagens importantes dessa corrente quase que subversiva dentro do Império Romano, né, em protagonistas da história, né? E aí, desde Jesus de Nazaré e os discípulos, os apóstolos, os seus primeiros seguidores, depois os mártires, né, como Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, Irineu de Leão, depois nós vamos ter Tertuliano, Orígenes, como grandes intelectuais até então. E aí depois o ápice da obra dele é Constantino, como imperador romano que está do lado dos cristãos. Ele faz exatamente isso, né? Ele consegue transformar em protagonistas da história personagens que eram, de alguma maneira, consideradas periféricas em seus respectivos contextos e épocas. Mas o ideal dele é exatamente isso, né? São pessoas importantes. Então, por isso que eu disse que ele, de alguma maneira, se aproxima daquele olhar do Ranke lá do século XIX. Né? Não no seu momento, em relação à história da qual ele faz parte, mas, enquanto construção narrativa, sim. Ele está preocupado com isso, porque ele ignora, o próprio Eusébio ignora uma série de personagens importantes da história da religião cristã que certamente viveram, foram martirizadas, participaram da história, mas que não foram mencionadas na sua escrita. Só para abrir o parênteses, o Ranke ele tem uma obra no século XIX chamada História dos Papas, que, aliás, é uma história positivista da igreja, se você parar para pensar, né? Porque é uma história da igreja dentro dos seus parâmetros aí de como se deve fazer a historiografia, com base em documentos oficiais, né? Dos concílios, dos papas, os editos, etc. Né? As bulas papais. Agora, o modelo historiográfico do Eusébio de Cesareia, né, de se escrever história, ele vai ser depois
reproduzido, copiado e ampliado por outros imediatamente depois dele e ao longo do tempo, até a época, eu diria, da Reforma Protestante. Né? Na época da Reforma Protestante, você tem, tanto do lado protestante como do lado católico, historiadores, né, entre aspas, né? Na verdade são muito mais teólogos do que historiadores, que são pessoas, são intelectuais, tanto do contexto luterano como do contexto católico romano, que narram a história com o olhar de dentro, né? Com o olhar de quem faz parte da história da igreja, de quem faz parte da instituição religiosa. E, nesse sentido, eles seguem um modelo eusebiano de se escrever a história. São histórias apologéticas, ou seja, que têm um discurso de defesa de si mesmos, de defesa da sua identidade de fé, de defesa da sua religião, e, sobretudo, de defesa contra aqueles que estão do lado de fora, seja na época da perseguição romana, seja depois na época das chamadas heresias, né, os hereges, e os embates vão se dando aí, e por meio da escrita eles vão fazendo as suas apologias. São também discursos ou narrativas providencialistas, né, ou seja, que acreditam que Deus está no controle da história, que Deus intervém na história. E isso vai ser muito criticado, essa maneira de ver a história, vai ser muito criticado pelo Veyne, no seu clássico livro Como se escreve a História, que eu acho que é uma obra que precisa ser revisitada de tempo em tempo. Ele critica esse olhar providencialista da história, que não foi inaugurado por Eusébio, já existia antes, né, na historiografia romana, só que pensando nos deuses como participantes da história. A diferença é que vai ser, no caso do Eusébio, inaugurador, vai ganhar esse caráter inaugurador, pioneiro, porque ele atribui essa providência à divindade dos cristãos. Né? Nesse caso da historiografia cristã aí, mas a gente poderia até chamar de uma historiografia apologética, né? Que ele já parte do princípio que ele está defendendo uma causa divina, né? Então a palavra dele é quase que algo quase que inspirado, né? A gente sabe que eles não atribuem para si essa condição de inspiração, sim. Né? Porque não só as escrituras conforme acontece, mas os conceitos estão entrelaçados aí. Você disse muito bem. O conceito de fazer uma apologia, uma apologética, e o de uma história providencial. Por quê? Porque ele só defende a sua identidade de fé, a sua religião. O tempo todo Eusébio usa o conceito, né, religião verdadeira e as outras são falsas, etc. Exatamente porque ele entende que a história é controlada por Deus. Qual Deus? O Deus verdadeiro. Né? E se a gente parar para pensar, isso é tão já existente na história das narrativas que, se a gente for para a Bíblia hebraica, a gente já vai ver isso acontecendo. Se a gente for para o texto famoso do Flávio Josefo, historiador judeu helenista, né, do primeiro século, a famosa Antiguidades Judaicas, isso já estava presente, essa forma de narrar a história pensando num Deus que a controla. E além de ser uma história apologética, uma história providencialista, é também uma história, Eric, teleológica. Ou seja, o que é teleológica? Não é teológica, é teleológica, ou seja, existe um telos, né, a palavra grega telos, né, que significa fim. Ou seja, existe um fim último a ser atingido, a ser alcançado. Neste caso, qual que é o fim último? Qual que é o telos do discurso cristão? Tanto lá nas Escrituras como na obra do Eusébio de Cesareia, por exemplo. É a ideia de salvação. Né? Ou seja, se existe uma divindade que controla a história, esse fim último, né, tem de alguma maneira a ver com aquilo que essa divindade tem para a história, que é a salvação e o juízo final, etc. Então, é uma história teleológica. Só que é interessante que nem toda teleologia historiográfica, ela é providencialista. Se você pega, por exemplo, a historiografia marxista, ela também é teleológica, ela não é providencialista, não tem Deus controlando a história.
muito pelo contrário, né? Mas há uma luta de classes constante em qualquer época da história, na perspectiva marxista, e há, ao mesmo tempo, um sonho, né? Quando se Uma fala que utopia envolvida. é teleológico, por quê? Porque acredita-se que algum dia essa desigualdade vai ser superada, né? O que é, na minha opinião, um tanto quanto ingênuo, né? Eu acho que a gente pode acreditar, talvez, assim, numa diminuição, numa amenização, numa resistência constante a isso, para que de tempo em tempo a gente veja aí melhoras, mas a humanidade inteira aceitar isso vai ser um pouco difícil, né? É a mesma coisa que acreditar que a humanidade inteira vai se converter ao Deus dos cristãos ou qualquer outro. É um pouco ingênuo, né? Acreditar nisso. Né? E essa historiografia cristã ela se dá dessa maneira, ela vai se desenvolvendo e aí eu chego no ponto que eu quero. A gente está no século XXI, né? Já estamos no ano de 2019 e curiosamente ainda nós temos muitas produções historiográficas ou pseudo-historiográficas que se pretendem historiográficas, né? Da igreja, que se pretendem historiográficas, né? Da igreja, da religião cristã, que não acompanharam os avanços da historiografia dos últimos anos ou das últimas décadas. Pego, por exemplo, esses princípios propostos pela Escola dos Zanáli que nós falamos no início da nossa conversa. Né? As obras de história do cristianismo, quando feitas por historiadores religiosos, por mais que elas possam não ser como aquele modelo eusebiano, aquele modelo clássico, providencialista, seja uma narrativa mais profética, mais de denúncia, mais em diálogo com a crítica literária, que se amplie, né, em relação à questão documental, mas ela ainda, em alguns pontos, a questão documental, mas ela ainda, em alguns pontos, se mantém presa a alguns parâmetros eusebianos. Né? Ela não avança. E, em certa medida, isso é até compreensível, porque se há um teólogo escrevendo a história, não tem por que ele abrir mão da sua identidade religiosa. Né? Agora, para a gente poder ter uma história do cristianismo que não é assim, a gente tem que recorrer a quem? Aos historiadores, aos arqueólogos, que também muitas vezes tratam do tema história da religião cristã, em algum momento, não importa qual, sem a perspectiva teológica, apologética e providencialista por trás da sua narrativa. Eles tratam o cristianismo, a religião cristã, em sua pluralidade, em sua multiplicidade, de forma, digamos assim, científica, né? Uhum. Eu acho interessante, assim, eu não sei, pelo menos é um hábito meu, assim, quando eu tô lendo sobre algum assunto, eu sempre gosto de ver diversos pontos de vistas, assim, a gente tá estudando, vai, sei lá, história do Brasil. Aí você tem aquele pessoal que é mais positivista, né? Tem mesmo porque a escola positivista no Brasil, ela com Augusto Conte teve uma difusão gigantesca, né? Até hoje o nosso exército brasileiro está impregnado de positivismo, né? É, Então, assim, eu acho que bacana, assim, por mais que você não concorde, tentar entender como esse pessoal enxerga, né? Então, a mesma coisa com a historiografia cristã, muitas vezes eu pego, assim, textos, mesmo a gente pega da Nova História mesmo, da igreja, são acho que são aqueles 5 volumes, né? volumes, né? É isso. Isso. Que hoje é até difícil de encontrar, né? A gente só acha em sebos, mas você tem uma visão, tudo bem, existe um quê de positivismo ali, porque são cristãos escrevendo ali as obras, né? Mas existe uma tentativa de fazer uma nova história da igreja, né? E ao mesmo tempo você tem também
autores que, assim, que, vamos supor, sei lá, mais atualmente, né? Não sei se os mais novos que a gente vê aí, aquele Reza Eslan, não sei se você já ouviu falar dele, Sim. que ele escreve, tenta, assim, dar umas desmistificadas nessa história da igreja, mais ali no período inicial, a história de que Jesus, né, tudo. Eu acho interessante se você consegue encontrar pontos de vistas assim divergentes e tentar você também construir o seu olhar a partir disso tudo, né? Exato. Eu vou mencionar algumas obras, Eric, que a gente vai depois fornecer, como a gente sempre fala, Sim, né? sim. Mas é bom lembrar, né? Eu reforço essa sua indicação da coleção Nova História da Igreja, porque ela tem dos dois lados uma história escrita por historiadores que de alguma maneira estão ligados à igreja ali na segunda metade do século XX, né? As obras são produzidas ali nos anos 60 e 70. Aliás, o primeiro volume, que foi escrito pelo Danielu e pelo Henri Nemaru, foi traduzida pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, né? E a História da Igreja 1. Então, quando eu digo que ela tem de tudo um pouco, o que eu quero dizer? Ela tem o seu lado eusebiano, porque elas são escritas por historiadores ligados à igreja de alguma forma, mas ela também tem o seu lado de acompanhar o que está acontecendo ali com a nova história, não à toa era chamada Nova História da Igreja, né? Ela tem logo nas introduções de cada volume isso é reforçado, no sentido de acompanhar o que a Escola dos Análises tinha proposto dali em diante. E, ao mesmo tempo, ela tem o seu lado positivista, eu diria também, porque ela é bastante conteudista, bastante cronológica, narrativa, valoriza os grandes nomes, então ela ainda está, de alguma maneira, presa a alguns parâmetros do positivismo historiográfico, mas já representa uma grande inovação naquele momento, né? Aí depois foram surgindo outras, né? Já no século XXI nós já temos aí várias produções de história do cristianismo feitas por pessoas que não são ligadas nem à tradição protestante, nem à tradição católico-romana, com obras seríssimas, né? Em diálogo com a arqueologia, com a geografia, com as ciências sociais, com a ciência da religião, né? Que propõem novos olhares a respeito do cristianismo, seja ele o primitivo, o antigo, seja o medieval, né? Eu citaria uma que nós já comentamos na conversa passada, né? A história do cristianismo organizada pelo Alan Corban. Eu citaria uma obra de um brasileiro que estuda o cristianismo primitivo de uma maneira muito peculiar, muito bacana, muito aprofundada, muito bem direcionada, que é a obra Cristianismos, do professor André Leonardo Chevitarese, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ele trata da pluralidade identitária dos cristãos do primeiro e do segundo século, né? Então, veja, não há em absolutamente nenhum momento da sua obra qualquer sinal de um discurso apologético, religioso, teológico, muito menos providencialista ou teleológico. Ao contrário, a obra do professor Chevitarese é carregada de cientificidade, de seriedade acadêmica, científica, de pesquisa, em diálogo com documentação material que aqui no Brasil poucos conhecem, sabe? Representações em catacumbas, documentação literária também, inscrições, e assim, infelizmente nas escolas de formação teológica, onde o pessoal mais estuda, né, história da igreja do que em qualquer outro lugar, nem sempre eles têm contato com esses textos, com esses documentos, com essas pesquisas. Eles estão preocupados em preservar mesmo aquele modelo de história da igreja deixado por Eusébio de Cesareia e reproduzido até hoje por tanto da tradição protestante como católica. Sim, sim. E o Jefferson, talvez até também pensando um pouco assim, como a gente, não falando assim diretamente de pessoas que estudam história a fundo, ou de historiadores ou professores, mas pensando assim até mesmo no público que se interessa, mas não tem esse aprofundamento acadêmico.
Eu acredito, assim, para mim, que as características mais importantes num acadêmico, num historiador ou num cientista social, dele ser honesto, né, diante disso tudo. É, Porque, assim, a honestidade e competência também é muito importante, mas a honestidade acima de tudo, porque é importante quando chega em determinados momentos você talvez pegar e falar, não, isso realmente não sei como foi, ou expandir e falar, olha, eu penso eu, dessa forma, mas existem essas outras visões, exato. existem outros pensamentos, porque aí não tem problema em um cristão ele desenvolver uma historiografia cristã da igreja. Ele poderia muito bem expandir essa historiografia se assumindo como cristão, e mesmo assim não precisando ser positivista, né, para Ou ser eusebiano, né? Ou ou eusebiano, eusebiano, exato. né? Ou apologeta de alguma maneira, né? Eu Sim, sim, conheço bons historiadores da igreja que são cristãos, que não omitem essa identidade, muito pelo contrário, que tem até o seu comprometimento lá, é, digamos assim, de missão, né? Mas que dialogam de uma maneira muito séria com essa historiografia feita fora das muralhas eclesiásticas, vamos dizer sim. assim, né, Eric? Eu diria, por exemplo, aqui para citar duas obras que eu gosto muito, a Memória do Povo Cristão, do Eduardo Hornaert, que é um historiador belga que vive no Brasil desde, se eu não me engano, do final dos anos 50, ele está no Brasil, professor na Universidade de Salvador, grande intelectual, uma grande pessoa, e ligado naturalmente a uma corrente específica da igreja católica aqui no Brasil, da igreja latino-americana, que é a teologia da libertação. Então, naturalmente, a sua leitura a respeito da igreja, da história da igreja, vai ser essa. Então, essa obra dele, a Memória do Povo Cristão, ela tende a fazer essa leitura mais profética, né, de denúncia, sem deixar de ser uma narrativa religiosa, mas ao mesmo tempo sem deixar de dialogar com aquilo que historiadores não cristãos têm produzido, têm estudado. Né? Gosto muito também de uma obra bem resumidinha, mas muito boa, do Hans King, que é um autor católico, é um teólogo, não é historiador, mas é uma obra chamada Igreja Católica, que é uma obra de história da igreja, mas dentro dessa perspectiva. A obra do historiador luterano Martin Dreher, dividida em 4 volumes, para formação mesmo de teólogos, né? Mas que também dialoga muito bem com a realidade latino-americana, com a historiografia de fora das paredes eclesiásticas. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem gente muito séria desenvolvendo aí novas leituras como essa que você falou, e sem ter a obrigação de dizer, Uhum. né, não, eu não sou cristão. Não, eles preservam a sua identidade, mas não omitem os outros olhares, e não só isso, não desconsideram o caráter sério que eles têm, né? Então, Sim. acho que a gente tem aí um oceano bibliográfico para explorar, viu, Eric? Nesse tema voltado para a historiografia da religião cristã. Bacana. Podemos prosseguir? Vamos embora. Não sei quantas mais. Temos mais Deixa eu um ou ver dois aqui. pontos aí. Temos mais 15 minutos. Temos mais 2 pontos aqui. Vamos acelerar então, cara. Então vamos lá. Quais os encontros e os desencontros entre as historiografias mais atuais, as teorias mais recentes e a chamada historiografia cristã? Eu acho que isso, em certa medida, Já a tocou, gente né? Nesse. já colocou, né? Quando a gente fala das possibilidades de diálogo, né? Uhum, Mas para a gente poder pontuar algumas coisas, a gente poderia, por exemplo, dizer o seguinte, né? Vamos ser bem práticos, vamos citar obras. Eu gosto de fazer assim para não ficar uhum, naquela coisa meio que superficial, que só quis citar aqueles que você elogia, mas, por exemplo, vamos pegar textos que são muito adotados até hoje em seminários
protestantes, de tradição protestante evangélica, né, de história da igreja. Eu vou citar dois casos aí clássicos, né, que tem o seu valor didático, pedagógico, tem a sua importância. Eu não estou desconsiderando nada disso, né, mas que são obras que não acompanham as novas pesquisas e perspectivas teóricas da historiografia, que até hoje certamente aprenderia, fosse consultá-la, mas que é uma obra que infelizmente parou no tempo. Parou no tempo, e mesmo com as reedições que foram feitas mais recentemente aí, não houve no máximo uma revisão mesmo de caráter ortográfico, né, de texto, mas não há ampliação em termos de teoria da história, de nada disso. E tem uma obra também que o pessoal elogia, fala que é a melhor obra de história da igreja que existe, né, que eu, como, né, disse há pouco, né, eu não desconsidero o seu valor, a sua importância, mas que também parou no tempo na minha percepção, Eric, que é a obra O Cristianismo através dos séculos, do Cairns, Early Cairns, né? Ambas as obras, essa do Gonzalez e essa do Cairns, são publicadas pela editora Vida Nova, pelas edições Vida Nova, né? Que é uma editora muito séria, muito boa, né? Dentro da sua realidade, do seu contexto de publicações, do seu contexto literário, né? Mas eu penso que essas obras, apesar de ainda serem muito consumidas nos seminários, nos institutos de formação teológica evangélica, elas deveriam ser substituídas por outras, porque nós temos coisas muito melhores, muito mais atualizadas e atuais do que elas. Tanto pelo menos meu primeiro contato com a história da igreja foi essa do Justo Gonzalez, né? E assim, totalmente positivista mesmo. Factual, né? Isso, uma historiografia assim, bem eusebiana mesmo, né? Exato. Mas assim, como você falou, tem o seu valor, porém assim, já tem que ter os seus contrapontos. Tem que, no mínimo, quem lê uma coleção dessa tem que conhecer os outros pontos de vista, a outra forma, ou uma historiografia mais comprometida com um método científico, com um olhar mais baseado na escola de análise, nova história, né? E não há essa abertura, né? A gente observa nessas obras que não há abertura para isso, muito pelo contrário, né? E assim, a história passada como verdade. História passada como verdade. E assim, eu estou citando essas duas, Eric, porque elas são as mais conhecidas e mais consumidas, né? Mas tem outras em editoras protestantes, em editoras católicas, que costumam seguir essa linha não problematizante da história, que não dialoga com a problematizante da história, que não dialoga com a imensidão documental que a gente tem. A documentação material é mera ilustração nesses livros, não é nada mais do que isso. Não existem preocupações em mostrar essas fontes materiais como fontes. São ilustrativas apenas, são apenas ilustrativas. Na prática, sim, Jefferson, não sei se você vai conseguir me responder isso, porque talvez você não tenha mais tanto contato, mas, por exemplo, se eu pegar assim, não vou nem falar esses seminários mais abertos, assim, mas esses mais conservadores, assim, sei lá, tipo um seminário batista aí, será que ele usa uma outra historiografia ou usa mais ou menos essa mesma historiografia aí? Olha, pelo pouco contato que eu tenho, eles têm dado continuidade a esta linha de publicação, né? Têm priorizado isso, ou têm adotado livros mais recentes, mas que não fogem desse formato. Né? São todos dentro da mesma perspectiva, da mesma linha, porque não são livros de história do cristianismo, são livros de teologia com informações históricas.
se você parar para pensar, né? A obra do Eusébio de Cesareia não é uma obra de história, é uma obra teológica, Sim. com informações históricas. É a mesma coisa, né? É igual você falar que Atos dos Apóstolos é um livro histórico. É um texto histórico, não é histórico. Né? Eu não estou usando aqui o termo histórico no sentido de factual, de historicidade, não é isso, né? É histórico quando conta o que aconteceu. Não, não é isso. Mas assim, a preocupação muito maior é de quê? De reforçar a identidade religiosa daquele movimento e assim por diante. Por outro lado, curiosamente, Eric, se você vai em algumas escolas teológicas católicas, escolas de formação católica, né, já há uma abertura maior para isso, né, com um diálogo maior com obras publicadas por historiadores não necessariamente religiosos, não todos, tá? Mas assim, só para aproveitar o gancho aí da sua pergunta, né, seminários mais conservadores, eu, por exemplo, eu já fui literalmente demitido do seminário por, né, convidado a sair, por quê? Por causa da bibliografia que eu adotei, por exemplo. Eu me lembro que eu fui dar aula uma vez num seminário muito conhecido, cheguei a trabalhar lá acho que 1 ano e meio, 2, não sei, não me lembro agora. E eu fui dar aula de história das religiões, né, história do cristianismo e tal. Também, cara, você dá... E eu fui dar aula de história das religiões, né, história do cristianismo e tal. Também, cara, você leva o anticristo do Nietzsche, cara. Então, eu fui adotar livros mais, né, dessa linha que a gente está propondo aqui, né, que são publicados por editoras católicas, editoras protestantes, editoras que não são religiosas, mas com a intenção de apresentar para os estudantes essa pluralidade de interpretações da história, de visões da história, de fontes, né? A ideia era exatamente essa, de enriquecer a bibliografia dos caras, né? E o seminário não aceitava isso, entendeu? Legal, então assim, então se for pegar uma pessoa que conclui uma formação teológica hoje dentro de um seminário protestante, muito provavelmente a visão histórica do cristianismo que ela vai ter vai ser essa positivista mesmo. Se ele não correu por fora, por conta própria, dificilmente vai. Porque é isso, né? Como eu estava dizendo, a ideia era que eu mantivesse aquela bibliografia básica tradicional, meramente narrativa, eusebiana em certa medida, positivista em outra, mas que afirmasse a identidade cristã o tempo todo como a verdadeira, como a única, e afinal de contas era um seminário, né? Então não havia nem abertura para que se conhecesse outros olhares, né? Então, eu vejo isso como bastante problemático. Beleza. Vamos partir para a próxima? Vamos lá. Tem mais uma ainda? Mais uma, cara. É a última e depois a gente já faz as dicas de aprofundamento do tema aí para fechar isso daí. Cara, então, quais os efeitos de toda essa predominância da historiografia da igreja, ainda muito religiosa, teológica e apologética, e tão pouco ou quase nada científica? Então, eu acho que em termos acadêmicos e científicos e de estudo e de busca do conhecimento, eu acho que isso já ficou claro para a gente quais são os efeitos, né? Você mesmo acabou de dizer, o sujeito que sai de uma escola de formação teológica, que não teve contato com uma historiografia que não é teológica, qual vai ser o conhecimento ou o aprofundamento dele? Agora, quando eu pensei de nós tratarmos desse último ponto aí da nossa pauta, que eu passei para você, eu já estava pensando mesmo na questão das relações entre igreja e Estado, porque afinal de contas o nosso tema é esse, né? Pensar a teoria da história para entender as relações entre a igreja e o Estado. Veja, dependendo da maneira como a narrativa é construída, esta aliança entre igreja e Estado vai se fortalecer. Esses acordos, esses interesses,
dependendo da maneira como ela for construída, vai enfraquecer, né? Ou vai fortalecer num outro sentido, né? Por exemplo, se você tem um historiador eusebiano que preza pelas tradições cristãs, pela família tradicional, que é contra a homossexualidade, que acredita na cura gay e assim por diante, o cara vai colocar isso na narrativa dele como historiador, ou suposto historiador, por incrível que pareça. Porque se você pega, por exemplo, os textos de autores lá da patrística, do período patrístico, né, Eusébio, Atanásio, Orígenes, esses caras, eles deixam muito claro qual é o século, o terceiro século, né, Eric? Então, se até entender o que eles escrevem e da maneira como eles escrevem. Mas nós estamos no século XXI. E historiadores cristãos, né, ou pessoas que se dizem historiadores cristãos, mas que são teólogos na realidade, eles insistem em escrever a história colocando na sua narrativa esses seus preceitos morais que são de lá do primeiro, do segundo, do terceiro século da era cristã, da antiguidade cristã, vamos dizer assim. Ou seja, não há uma atualização, não só em termos teóricos, mas também em termos de teologia moral, de pensamento, de acompanhamento do tempo, né? De como que as coisas são hoje, como que as coisas devem ser percebidas hoje, com a ciência, o diálogo com... Veja, não é só com a historiografia, é com outras coisas também, com as questões políticas, né? Eu tenho livros aqui na minha casa de história da igreja escritos com as questões políticas, né? Eu tenho livros aqui na minha casa de história da igreja escritos por historiadores reformados, teólogos historiadores reformados, calvinistas. Você vê isso nos seus textos de história da igreja, não são textos de teologia, são textos que supostamente são de história, ou seja, enxertando aí entre a percepção que eles têm, não a respeito daquele tempo, 500 anos atrás, não, de como deveria ser o tempo de hoje. Então, veja, eu acho que os efeitos eles começam a aparecer aí, entendeu? E aí, quando esses caras conseguem ocupar o poder, que é o que está acontecendo agora, a gente começa a entender por que para eles, por exemplo, uma pessoa como Chico Mendes não teve nenhuma importância, como aquele ministro falou ontem à noite numa entrevista, né? Ou os preceitos morais lá defendidos por aquela ministra dos Direitos Humanos e da Família, a Damares, né? Ministra Damares. O ministro aí do Meio Ambiente, não me lembro o nome dele, por isso que eu não disse o nome dele. E assim por diante, aquele da educação que defende... Carlos Salles, né? Ah, sim, do meio ambiente, né? Meio ambiente, Carlos Salles. Então, eu da educação, que também fica com essa loucura de que existe o marxismo estrutural, que tem que ser expurgado, que tem que ser combatido. Eu tenho a impressão que, francamente, esses caras... E ele não é ele é um professor de uma universidade federal, estudioso, filósofo, mas dá a impressão que os caras não sabem o que estão falando, como que um cara com a competência, com o gabarito, com a formação, com a experiência intelectual que ele tem, chega a uma conclusão como essa, entendeu? Então, o que ele quer dizer com isso? Às vezes a impressão que dá é que esses caras estão querendo dizer o seguinte, a gente vai acabar com esse marxismo que eles dizem que existe nas escolas, nas faculdades, nas universidades. O que mais? Vai censurar as obras também? Assim, eu fico me perguntando às vezes o que... E assim, e o tempo todo essa ideia de que nós não temos viés ideológico, sabe? Não tem viés ideológico. Não, claro que tem, só que é o outro, é o contrário. Será que é tão difícil de afirmar que eles também têm um viés ideológico, só que é outro? Sabe? Então, assim, é uma coisa bem desencontrada, sem
sem muita base, sabe, teórica nos discursos, nas falas. E são esses caras que, por exemplo, né, o ministro lá das relações exteriores, doutorado em alguma coisa, mas eu tenho suspeita de que, por ele ter feito uma citação em grego de um texto do Novo Testamento, esse cara tenha tido em algum momento algum contato com a formação teológica dentro de uma linha mais conservadora, mesmo porque ele defende as coisas que ele defende, ele é um conservador, né? E aí, naturalmente, se teve esse contato, um cara desse, qual é o referencial, por exemplo, de história da religião cristã que ele tem? São esses que nós falamos aqui, Eric. Entendeu? Então eu vejo que os efeitos, eles aparecem aí. Eles vão aparecendo aí, e eu não imaginava que isso fosse ganhar a força que ganhou, entendeu? Ao ponto deles conseguirem ocupar o poder, e mais do que isso, né? Querer impor esses modos de ver a vida, a sociedade, o ser humano, as relações sociais, da maneira como eles veem. Da maneira como eles veem. É difícil você enxergar como foi que nós chegamos a isso, mas eu acho que a gente tem essa visão porque a gente vive dentro da nossa bolha, porque não é possível, cara. Esse pessoal tava aí o tempo todo, né? Tava aí o tempo todo e só não tinha, talvez, essa abertura para se manifestar. A hora que a abertura apareceu, eles falaram, é isso que eu sou. Só que a gente vivia ali, talvez existia esse simulacro ali de não, vou me esconder aqui, não me manifesto porque ninguém quer ser desprezado, ninguém quer estar de fora do seu próprio ciclo, né? E na verdade, quando se manifestou, no caso, principalmente na figura do Bolsonaro, né? E em seguida direita, que vinha influenciada pelo Olavo de Carvalho, né? Que há algum tempo já vinha recebendo, e ele também segue essa mesma linha ideológica positivista, onde exatamente ele parte desse princípio que ninguém tem alguma você tem que seguir aquilo que está posto aí na sociedade, família, defensor da família, cidadão de bem. E uma coisa interessante que eu estava observando no Olavo de Carvalho um dia desses, o mais interessante, assim, que eu até pensei, né, algumas coisas ele falando lá, fala um monte de coisas, e ele falando sobre Nietzsche, né? E aí, no momento que ele falou assim, eu falei, cara, não tem problema em o cara se expressar a visão filosófica. E ele falando sobre Nietzsche, né? E aí, no momento que ele falou assim, eu falei, cara, não tem problema em o cara se expressar a visão filosófica dele, a visão... Mesmo porque nós estamos aqui nos expressando sem o mérito de ser dono da verdade ou nada, mas apenas... colocando o nosso posicionamento também, e não tem problema ele colocar. O problema é que ele coloca o posicionamento dele como a verdade. E eu acho que esse é o germe de tudo que está aí. É você tá ali, eu sou tô aqui, sou Bolsonaro, a verdade acima de tudo. Eu estou com a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É completamente fora de contexto o uso desse texto que eles fazem, já começa por aí. E assim, desqualificando sempre o outro. Né? Sim. Se você pega a obra do Eusébio de Cesareia, com todos os méritos que ela possa ter, o Eric, e do Lactâncio, que também é aquele outro autor paralelo ao Eusébio a respeito do período constantiniano, eles são autores que desqualificam aqueles que não fazem parte do time deles. Ou seja, criam um inimigo, né? Por exemplo, a obra do Lactâncio sobre a morte dos perseguidores, De Mortibus Persecutorum, que ele fala de todos os imperadores que perseguiram os cristãos morreram de morte desgraçada.
esse daqui teve a pança furada, esse daqui teve a garganta cortada, esse daqui... E isso é tudo castigo divino porque perseguiram os cristãos. O Eusébio, castigo divino porque perseguiram os cristãos. O Eusébio, o Constantino, ele é um imperador piedoso, benevolente, que morreu com morte natural. Por quê? Porque foi bom com os cristãos. O pai dele, e assim por diante. O Eusébio é a mesma coisa, quando ele vai falar dos inimigos do cristianismo, depois dos inimigos de Constantino, ele desqualifica. E sabe o que me fez lembrar dessas obras? Aquele episódio de ontem, com a morte do jornalista Ricardo Boechat, uma enxurrada de evangélicos começaram a postar na internet, nas redes sociais, depois acabou virando notícia, que o Boechat tinha sido castigado por Deus por ter em algum momento ofendido, debatido, criticado o pastor evangélico Silas Malafaia. Né? E, assim, veja como que essa coisa de você, em primeiro lugar, não saber interpretar o texto bíblico, né? Já começa por aí, né? Porque o que esse povo tem de mania de conseguir pegar texto, interpretar e ler e citar fora de contexto, como esse que você disse, né? Conhecereis a verdade, ou esse que eles citaram ontem, não toque no ungido do Senhor. Eles não têm a mínima... parece que eles não têm a mínima percepção de que eles estão fazendo um uso impróprio, indevido da frase da narrativa bíblica. Já começa por aí. E em segundo lugar é a impiedade, né? O desqualificar o outro, sabe, é uma coisa que para eles é absolutamente normal de se fazer, né? É impressionante, em se tratando de pessoas que dizem pregar o amor de Jesus, né? Falam o tempo todo, Jesus te ama, etc, etc, etc. Jefferson, esse aí vai ficar para uma outra oportunidade que a gente ainda vai falar da questão dos cristãos, o povo que não conhece seu próprio livro. Verdade. Próximo podcast isso a gente vai falar sobre isso. Dá bastante, viu? Mas vamos agora para nossas dicas de aprofundamento do tema aí, rapidinho, que eu sei que você tem que sair voando aí. Vamos lá, cara. Alguns eu já citei, né? Durante a conversa. Escola dos Análises do José Carlos Reis, pela Paz e Terra. História da Historiografia, Rogério Forastieri da Silva, pela EDUSC. A Escola dos Análises, Revolução Francesa da Historiografia, do Peter Burke, pela Unesp. A gente vai colocar isso no texto, sim. O pessoal vai ver, né? Mas é só para reforçar. Como se escreve a história, do Paul Vane, da UNB. São 4 textos aí. E para concluir, eu citaria uma leitura que também em outro momento, se a gente puder parar para conversar só sobre ela, Eric, seria bacana, que é uma obra bem simples, pequena, mas muito profunda, de uma perspectiva mais pós-modernista, que muita gente dentro da história não gosta, mesmo o pessoal da Escola dos Análises, mas é um convite que eu faço à leitura desse texto, que é A História Repensada, publicada pela editora Contexto, do autor britânico. A gente fornece o pessoal aí, e não vou citar agora, mas eu vou depois passar para você, para a gente colocar também nas indicações, algumas referências de história do cristianismo que não são tão apologéticas assim, que valem a pena ser conhecidas, tá bom? Eu vou só dar minhas indicações aqui. Eu queria indicar 2 livros do Edgar Morin, que um deles, na verdade, é meio que 6 volumes aí, chamado O Método, e o outro é Introdução do Pensamento Complexo, que eu gosto bastante do Edgar Morin, porque ele enfatiza essa importância de entender que as coisas são complexas. Não adianta você querer simplificar aquilo que é complexo. Você tem que tentar entender a dinâmica das coisas para poder, a partir daí, conseguir construir um pensamento crítico. Eu acho que vale a pena. Outra coisa eu queria também indicar, que falando aí da gente sempre dizendo a respeito dessas visões diferentes,
eu gosto muito de ler pontos com contrapontos, né? Então eu adoro Nietzsche, mas também gosto muito de C.S. Lewis. Então eu convido você a fazer uma leitura aí entre o livro Mero Cristianismo do C.S. Lewis, ou Nietzsche, que é uma crítica ao cristianismo. Acho que vale muito a pena, você vai ter duas visões, e o C.S. Lewis, apesar de ser um cristão, ele é uma pessoa, ele é um intelectual, e ele constrói uma narrativa muito, assim, não é, mas ele impõe toda aquela cultura que ele carrega, acadêmica, no livro também. Acho que vale muito a pena. E por último, eu queria indicar também a série Merli, da Netflix, que conta a história de um professor de filosofia, e cada episódio é uma aula que ele dá sobre um filósofo, e ele sempre está incitando os alunos ao pensamento crítico, quebrando paradigmas. Então eu acho que é muito válido para tudo isso que a gente falou hoje. Show. Muito bom, Eric. Eu me sinto contemplado pelas suas indicações, porque essa série, por exemplo, eu não tenho hábito muito de assistir essas séries, mas vou procurar. E reforço a sua indicação para as leituras aí tanto do Edgar Morin como do Nietzsche e do C.S. Lewis em paralelo, porque